Olá, então vamos continuar nosso estudo da reta. Na aula de hoje a gente vai ver casos particulares da reta no espaço e acredito que a gente vai ver outras cositas más. Vamos ver quanto tempo vai demorar esse vídeo. Qualquer coisa eu vou cortar ele em dois, tá? Mas vamos começar então com o estudo da reta da perspectiva dos casos particulares, que a gente agora vai estudar retas que são paralelas a planos. Né? Então, na aula passada, o que vimos? Vimos retas no espaço, retas genéricas no espaço. A gente viu como expressar as equações da reta em diferentes formas, tá? Bom, agora vamos estudar caso particular em que a reta é paralela ou está contida no plano YZ. Então, para que uma reta ela seja paralela ao plano YZ, é necessário que o vetor diretor dessa reta esteja no próprio plano YZ. Né? O que significa que o vetor está no plano YZ? Significa que a componente x desse vetor é igual a zero, que é o que a gente está chamando de A, né? O A é a componente x desse vetor, tá? Então, o A tem que ser igual a zero. Com isso, né, se eu desenho aqui o meu vetor diretor, x, y, z, de maneira geral, o meu vetor diretor estaria nesse plano aqui, ó, no plano YZ. E aí, uma maneira que a gente pode representar a equação da reta paralela, né, ou contida no plano YZ, é dessa forma aqui, ó. X igual a x1. Só um momento, que deu um probleminha aqui. Aqui, voltamos. X igual a x1, y menos y1 divididos por b é igual a z menos z1 divididos por c. Então, aquela componente que o vetor diretor é zero, a gente escreve nessa forma aqui. Então, eu escrevi dessa maneira porque o a é igual a zero. Isso aqui é uma espécie de equação paramétrica, né? Porque eu teria um x1 mais at, só que o meu a vale zero. E aqui eu tenho a forma simétrica, tá? Isso é só uma maneira de expressar. Em geral, expressa-se assim, mas não é obrigatório. Bom, quando o x1 é igual a zero, a reta vai estar contida no plano YZ. Reta contida no plano YZ. Se o x1 for diferente de zero, ela vai estar num plano paralelo ao plano YZ. Eu vou tentar mostrar para vocês isso no aplicativo do GeoGebra. Deixa eu só ele ligar aqui, ó. Então, deixe-me dar um pause aqui só para mim achar as coordenadas do que eu quero fazer, só um pouquinho. Tá, então vamos lá. Vamos começar, vamos definir os dois pontos que pertencem à nossa reta. Eu me esqueci que aqui é bem chato, mas vamos lá. Talvez eu dê um pause e faça a figura para vocês, porque no tablet demora muito, só um pouquinho. Ó, então o que a prof já definiu aqui? A prof já definiu os dois pontos A e B. Agora eu vou definir o vetor diretor. O vetor, ele vai ser o vetor AB ou BA, né? A gente sabe que tanto faz. A vírgula, peraí. A vírgula B. Então, ali vai estar o nosso vetor diretor. E agora a gente vai definir a reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor diretor AB. Então, temos a reta que passa pelo ponto
A e tem a direção de U. Aí está a nossa reta. Deixa eu fechar aqui, ó, para ficar melhor. Ó, percebam os eixos. Quem são os eixos? O azulzinho é o eixo Z, o Y é o eixo verde e o vermelhinho é o eixo X, tá? Então, aqui, ó. Então, continuando aqui, ó, eu vou tentar ver uma perspectiva de maneira que vocês consigam enxergar que esse vetor está no plano YZ. Peraí, talvez fosse melhor. Não sei se... Peraí. Vocês percebem que eu não sou boa nem desenhando. E nem... Ah, agora sim dá pra ver, ó. Né? O eixo X, ele tá saindo do plano da tela. Ou entrando, eu não sei aqui, deixa eu ver, Y, Z. Ele tá saindo do plano da tela. Então, acho que nessa perspectiva vocês conseguem enxergar que essa reta, ela tá num plano paralelo ao plano YZ. Vamos voltar ali nas nossas coordenadas, ó. Não, peraí, aqui. Epa! Aqui, ó, pronto. Olha só. Temos o ponto A, o ponto B. O nosso vetor, a coordenada A dele é 0, né? Então, o vetor diretor dessa reta é o vetor 0, menos 3, menos 3. Então, em princípio, é para ser um vetor que está no plano ZY, né? Ou paralelo. Por que ele está num plano paralelo a ZY? Porque o x1 vale 1. Se vocês olharem aqui, ó, não sei se dá para aumentar, acho que não dá para aumentar o zoom. Mas se vocês olharem aqui, ó, vou mexer com o mouse. Essa é a equação vetorial da reta, 1, 2, 3, mais lambda 0, menos 3, menos 3. Então, o x1 é diferente de 0, por isso que ele não está contido no plano YZ. Agora, eu vou tornar esse ponto igual a 0, né? A coordenada x, peraí. Então, aqui vai ser 0. E aqui também tem que ser 0. Vamos ver. Vamos deixar ele renderizar de novo, tá? Então, o vetor diretor não mudou, tá, pessoal? Ó, o vetor diretor segue sendo o vetor 0, menos 3, menos 3. A única coisa que eu fiz, eu mudei a coordenada x1 dos pontos A e B. Então, vamos ver o que aconteceu aqui agora, ó. Tentar botar o x1 aqui. Como o x1 vale 0, a reta vai... Aqui eu acho que dá para ver melhor, ó. Esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, ele tá cortando o eixo y em y igual a menos 1. E a reta corta o eixo z no ponto z igual a 1. Tá? Então, quando o x1 vale 0, a minha reta está no plano YZ. Quando x1 é diferente de 0, a reta está num plano paralelo a YZ. Bom, vamos voltar aqui para nosso slide. Aqui eu coloquei um desenho para vocês só para ilustrar. Esse desenho não é igual ao que eu acabei de fazer. Então, eu aconselho vocês a, de repente, brincar no GeoGebra. Tá? Depois eu posso fazer um tutorialzinho para quem quer brincar e aprender a mexer. Para vocês enxergarem essa parte. Eu acho que para algumas pessoas é bem importante ter o lado visual da coisa. Tá? Então, aqui. Agora a gente vai estudar a reta que é paralela ou contida no plano XZ. Então, da mesma forma, o meu vetor diretor ele tem que estar no plano XZ. Para que o vetor esteja no plano XZ, é necessário que a componente B do vetor diretor seja igual a 0. Então, se y
1 for igual a 0, a gente está no próprio plano XZ. Se o meu y1 é diferente de 0, a reta está num plano paralelo a XZ. E aqui está a equação que descreve essa reta. Então, vamos tentar ilustrar ali de novo no GeoGebra. Então, aqui, ó. Eu vou só mudar as componentes agora, tá? Vou mudar as componentes do ponto para que a componente B do vetor diretor seja nula. Então, aqui, por exemplo, pode ser 1, 2, 0, 2. Aí vai me dar um vetor diretor, ó, cuja componente y é 0 do vetor diretor. Então, o nosso vetor diretor é o vetor menos 1, 0 e menos 3. Ó. A gente é um plano paralelo a YZ, né? Então, vamos ver se eu consigo. O Y tem que ficar aqui. Ó. Então, essa reta, ela tá num plano paralelo a YZ. E ela vai cortar o eixo Y no ponto Y igual a 2, que é a coordenada Y1. Tá? Mas essa é a única coordenada Y que é diferente de 0. Então, quando o Y1 é diferente de 0, eu desloco o plano que contém a reta. Ele vai ser um plano paralelo ao plano YZ. Desculpa, ZX. Vamos ver se de repente mudando a visualização fica melhor. Acho que... Opa, mudei o ponto sem querer. Sem querer. Ó, outra visão. Certo? Então, voltando aqui para o nosso slide, aqui eu tenho também uma fotografia de uma reta que está num plano paralelo ao plano ZX, né? E aqui corta o eixo Y no ponto Y igual a 1, parece, ou 0,5. E o último caso, então, é quando a reta é paralela ao plano XY. Né, ou está contida no próprio plano XY. Então, nesse caso, o C tem que ser igual a 0. Por quê? Porque daí o vetor diretor, ele se encontra no plano XY. Então, o vetor diretor está no plano, mas a reta pode estar num plano paralelo. Tá? Essa é a equação da reta, da mesma forma que a gente ilustrou as outras equações da reta. Se o Z for igual a 0, Z1 for igual a 0, a reta está contida no plano, né, no próprio plano XY. E se o Z1 for diferente de 0, então ela está num plano paralelo. Vamos lá no GeoGebra ilustrar. Aqui. Então, agora a gente quer que o C seja igual a 0, né? Vou botar 3 ali. Pronto. Só que aí agora eu caí em outro caso particular. Vou botar um menos 2 ali. Pronto. Tá, então olha só. O nosso vetor diretor aqui é o vetor de componentes menos 1, menos 4 e 0. E a nossa reta, ela tá num plano, ó, paralelo ao plano XY. Percebam que ela corta o eixo Z no ponto Z igual a 3, mas ela é paralela ao plano XY. Ó, aqui tá o plano XY. Reta paralela. Né? Ou se eu coloco o X
saindo do plano do tablet, a gente percebe, né? Se aqui está o plano, se essa reta verde aqui é o plano XY, né? Porque o X está saindo da tela. Então a gente consegue enxergar também que essa reta é uma reta paralela ao plano XY. Então, se esse Z1 fosse 0, eu até posso colocar 0 aqui só para vocês verem, ó, o que vai acontecer. Se o Z1 vale 0, ó, fica contida no plano. Ela foi lá para o Z igual a 0. Ok? Então, voltando lá para o nosso slide, aqui também tem uma imagem ilustrativa, mas que não necessariamente é a melhor, tá? Bom, a gente pode ter retas também paralelas a eixos, né? Eu posso muito bem ter uma reta, se eu tenho aqui, ó, o plano, o espaço x, y, z, eu posso ter uma reta paralela ao eixo x, certo? Como é que eu ilustro essa reta paralela ao eixo x? Bom, então se a reta é paralela ao eixo x, é necessário que o vetor diretor dessa reta esteja na direção x, somente, né? Então, nesse caso, para que a reta seja paralela ao eixo x, é necessário que o meu vetor diretor ele tenha apenas componente x, tá? Então, aqui, ó, se y1 e z1 forem igual a 0, a reta vai ser o próprio eixo x, né? Porque eu vou ter x igual a x1 mais at. Meu vetor diretor vai estar sobre o eixo x e o ponto A e o ponto B também vão estar sobre o eixo x. Se eu tenho x1, y1, z1, y1 diferente de 0, então a minha reta vai cortar o plano zy. Eu acho que isso fica mais ilustrativo aqui, ó. Vamos ver. Vamos voltar lá pro GeoGebra, ó. Então, aqui. Vamos botar só o x diferente de 0. 0. 0. E aí, deu pau agora. Pronto, olha só. Tá, mas tá, então tá. Vamos por partes, Jack. Olha só. Essa ilustração aqui é uma ilustração em que Z1, Y1 são iguais a 0. Então, vocês conseguem perceber que a reta ela está exatamente sobre o eixo X. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar Y1 e Z1 do 0. Mas o meu vetor diretor vai continuar sendo o vetor 1, 0, 0. Só um momento. Menos 1. Então, deixa só ele renderizar de novo. Ó, o vetor diretor, ele segue sendo o vetor menos 1, 0, 0. Só que agora a minha equação da reta mudou, porque o ponto mudou. O Rex latiu porque ele não estava entendendo. Ele pediu para mim arrumar aqui a imagem, ó. Então, aqui, ó, pessoal. Essa reta vermelha é o eixo X. Essa reta preta é a reta que a gente está ilustrando. Essa reta é paralela ao eixo X. Só que ela está deslocada, né? Ela está cortando o plano YZ. Vamos ver se eu consigo ilustrar isso para vocês. Como é que eu tenho que botar o X para cima, eu acho. Aqui. Peraí.
Quase, tô quase conseguindo isso aqui. Sou meio burra pra isso. Minha noção de perspectiva é zero. Vamos lá. Eu vou dar um pause e vou arrumar isso aqui, só um momento. 2 horas depois, a prof conseguiu arrumar a imagem de maneira que eu acho que vocês vão entender, ó. Então, aqui eu tenho o eixo X, certo? A minha reta claramente é paralela ao eixo X. Eixo Z, eixo Y. Isso aqui é uma parte do plano ZY. Certo? Vamos ver, terceiro quadrante do plano ZY. Essa partezinha aqui, ó. Opa! Mas Jaguara, eu tô com o mouse errado aqui, ó. Que burra. Aqui, agora vocês estão enxergando, ó. Tá? Então, esse aqui é o terceiro quadrante do plano ZY. Vocês conseguem enxergar que essa reta está cortando o plano ZY? Sim, professora! Então, é isso, ó. Quando Z1, Y1 forem diferentes de zero, a reta vai cortar o plano ZY. Ela é uma reta paralela ao eixo X e corta o plano ZY. Então, vamos voltar ali para o nosso slide. Tá? Então, aqui, ó, eu vou só anotar essas informações para vocês. Olha, tem dias assim, ó, que não é fácil. A vontade é jogar tudo na parede, porque nada quer funcionar. Então, vamos lá. Vou anotar aqui, já que ele não quis ser apagado, vou anotar aqui no próximo slide, né? A gente não pode se deixar abater por esses problemas. Então, anotei aqui as informações para vocês. Próximo caso particular é quando a reta é paralela ao eixo Y, tá? Então, a análise é similar, pessoal. Se a reta é paralela ao eixo Y, o meu vetor diretor tem que ser um vetor diretor com componente Y apenas. E a equação da reta, né, pode ser escrita dessa forma. Da mesma forma, se o x1 for diferente de zero, z1 diferente de zero, essa reta vai cortar o plano XZ. Que eu vou tentar ilustrar de novo no GeoGebra para passar raiva e vergonha com vocês. Então, para aí, vamos voltar aqui. Já apertei no negócio errado. Vamos voltar aqui no nosso vetor. Ó, voltando, eu já encurtei caminho para não passar vergonha ao vivo. Eu já defini o ponto A, que é o ponto 1, 0 e menos 1. O ponto B, que é o ponto 1, 2, menos 1. Nosso vetor diretor vai ser o vetor diretor 0, 2, 0. E a equação vetorial da reta é 1, 0, menos 1, mais lambda, que multiplica o vetor diretor. Então, vamos lá. Ó. Lembrando que o eixo Y é o eixo verde, né? Então, aqui eu acho que vocês conseguem enxergar claramente que essa reta é paralela ao eixo Y. E agora eu vou tentar mostrar para vocês que ela corta o plano ZX. Então, aqui. Acho que assim fica melhor de ver, olha só. Aqui está o plano ZX. Z é o eixo vertical, X é o eixo horizontal. Então, aqui tá perfeito, olha só. Consegui alinhar 100%. Aqui, claro, né, a projeção da reta
num plano perpendicular vai ser um ponto, né? Então, vou só, ó, dar um... Vocês percebem ver que... vocês conseguem ver que a reta corta o plano XZ no quarto quadrante, certo? O quadrante em que a reta vai cortar o plano vai depender das coordenadas do ponto A, né? Ou do ponto B, enfim, dos pontos que eu escolhi para usar na equação da reta, tá? Então aqui, ó, conseguem ver que a reta realmente é paralela ao eixo Y e que vai cortar o plano ZX. Então, próximo caso, ó, aqui faltou a imagem. Ih, prof errou, tá? Deixou um slide em branco. E o próximo caso particular, então, é quando a reta é paralela ao eixo Z. Se a reta é paralela ao eixo Z, o que é que eu preciso? Preciso que o vetor diretor esteja na direção Z. Certo? Se x1 for diferente de 0, y1 for diferente de 0, a reta corta o plano XY. Que é o que eu vou novamente tentar mostrar para vocês usando o GeoGebra. Então, aqui, voltando, é que eu fui interrompida, dei um pause e vou voltar, vamos ver, deixa eu me achar aqui. Tá, agora a gente quer fazer a reta paralela ao eixo Z. Então, a componente Z tem que ser a única não nula. Ó, então eu dei um pause para arrumar aqui, ó. Já achei a nossa reta. Temos aqui, ó, vamos lá. Nosso ponto A é o ponto 1, 2, 1. Ponto B é o ponto 1, 2, menos 1. O vetor diretor da reta é o vetor 0, 0, menos 2. E a equação vetorial da reta é 1, 2, 1 mais lambda 0, 0, menos 2. Então, ó, a minha reta é paralela a Z e corta o plano. Ó, isso aqui fica bem bom de ver. Corta aqui o plano XY. Né? E ele vai cortar os planos, isso é uma coisa que eu não comentei com vocês, mas ele vai cortar os planos, né? Seja o plano XY, seja o plano XZ, seja o plano YZ, naquele ponto aonde eu tenho o X1, Y1, por exemplo, tá? Então, esses aqui, esse ponto X1, Y1, vai ser o ponto no qual a reta vai cortar o plano XY. Ó, a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Esse ponto X1, Z1 vai ser o ponto onde a reta corta o plano XX, eu botei ali. É XZ. Foi até bom ter voltado aqui. Que não vai apagar esse demônio, então vou botar aqui a mão, XZ, risquei. E aqui a mesma coisa, ó, no ponto Y1, Z1 vai ser o ponto aonde essa reta vai cortar o plano YZ. Então, vamos voltar lá. Aqui é uma imagem ilustrativa. E eu vou cortar esse vídeo aqui, pessoal, e vou voltar no próximo vídeo só a gente estudando o comportamento... posição relativa entre retas, vamos dizer assim, comportamento de retas, tá? Então, nos vemos daqui a pouquinho.